Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 3 de equipamentos de processo 2. Hoje nós vamos continuar falando de caldeiras flamotubulares ou fogo-tubulares. Na próxima aula nós já vamos entrar em caldeiras aquatubulares. Hoje, então, é a finalização do tema caldeiras flamotubulares, onde nós vamos ver as caldeiras verticais, manutenções que são realizadas em caldeiras, acidentes com caldeiras e 5 dicas fundamentais para vocês que vão trabalhar nessas empresas tenham, então, essa atenção. Dá para ver, então, que as caldeiras horizontais e verticais ela tem uma boa diferença, principalmente quanto à disposição dos tubos, né, dos gases, e a quantidade de passes. Vocês podem ver que na caldeira horizontal, do tipo escocesa ou do tipo compacta, ela tem vários passes para fazer com que tenha uma troca térmica mais efetiva, né? No caso das caldeiras verticais, dá para ver que só existe um passe, tá? Então, mas o que é vantajoso nas caldeiras verticais? É que elas são pequenas e elas também servem para pouca demanda de vapor, tá? Então, não necessariamente a empresa tem que comprar um equipamento desses tão grande aqui. Essas caldeiras são mais fáceis de operar também, porque são menores, né? E também elas caem numa escala que nós vamos ver, né? Uma classificação diferente. Então, o tipo de manutenção que é dado e os tipos de inspeções que são realizados é um pouquinho diferente. Bom, dos componentes, alguns ainda, nós já vimos alguns componentes, eles são idênticos, né? Como aqui, ó, no número 11 aqui nós temos uma válvula de segurança. Aqui tem também uma bomba hidráulica. Então tem alguns que nós já vimos, tá? Então eu me detive aqui mais para explicar os outros que faltaram, tá bem? Então são todos aqui, né? Todos enumerados, né? E aqui adiante eu vou explicando cada um deles. Então o cinzeiro, nós não havíamos comentado ainda, o cinzeiro é essa parte que fica inferior à grelha, né? A grelha que separa o cinzeiro da fornalha. Então a fornalha é essa parte de cima aqui, onde é colocado o material sólido, né? Então, para se ter uma caldeira com cinzeiro, necessariamente tem que ter combustível sólido, tá? Porque nós já vimos lá na primeira aula que os combustíveis sólidos é que geram resíduos, tá? Os combustíveis líquidos e gasosos não geram. Então, as caldeiras que utilizam queimadores de combustível líquido ou líquido ou gasoso, elas são mais limpas, tá? Não produz tanto resíduo, não produz resíduo, tá? Então, nessas são necessários resíduos, são necessários coletores de resíduos, que são chamados cinzeiros, tá? A bomba d'água, né, vocês vão ter que fazer o exercício de voltar lá sempre para identificar onde é que ela está, tá bem? Então, a bomba d'água está aqui e ela geralmente é de múltiplos passes. Isso vai depender da pressão a pressão de trabalho que a caldeira funciona, tá bem? Então, essa aqui é uma bomba de múltiplos estágios e é para uma alta pressão. Então, como é que ele faz? Faz a entrada aqui, aí cada um desses rotores, né, eles são acoplados no mesmo eixo, aqui vai ter uma pressurização que vai passar para essa, que depois vai passar para essa e assim por diante. Então, aumenta-se a pressão para que seja então injetada dentro da caldeira, e a pressão dessa bomba tem que ser maior do que a pressão interna da caldeira, porque senão a pressão faria com que esse líquido, né, ou o vapor, né, a água ou o vapor saia pela bomba, tá bem? Porque aí a pressão vai ser maior. Então, aqui, se vocês clicarem, vai direcionar vocês para um vídeo que mostra, então, como é que é o funcionamento dessa bomba, tá bem? E é um equipamento muito importante,
porque vocês vão ver que ela tem, digamos assim, uma das causas maiores que tem de explosão uma caldeira é por falta d'água, tá? Muitas vezes é porque a bomba dá algum tipo de defeito. Se a caldeira não tiver um injetor de água, que nós vamos ver como é que funciona, acaba que entra em colapso. Por quê? Porque se eu continuar colocando fogo lá internamente, coloco fogo, então eu não extingo esse meu combustível, continuo colocando, e a água começa a baixar, os tubos começam a aquecer demais, porque eles estão ficando para fora da água. Tá? E esses tubos começam a aumentar a temperatura, de certa forma que aumenta muito a pressão interna, tá bem? E se os mecanismos de segurança não forem acionados, como a válvula de segurança, e depois nós vamos falar de outros, a caldeira simplesmente explode, tá bem? Então, é um tipo de equipamento que geralmente é colocado um de stand-by, ou seja, é feito uma instalação de forma que uma bomba não fique, que ela fique isolada. Eu consigo deixar ela isolada, ela não funciona. E quando uma delas estragar, a outra entra em funcionamento. Ela já está instalada, já está toda pronta, né? Não precisa ficar fazendo essa remoção. Por quê? Porque a caldeira, quando ela está em serviço, ela não para, né? Só porque a bomba estragou. Então, ela continua gerando vapor. Tá bem? Então, quando o sistema é controlado de forma automática, existe esse problema porque o operador muitas vezes não está lá verificando isso aí e não vê que a bomba não está funcionando. Tá? Até existem alarmes que indicam que não há funcionamento, não existe funcionamento, ou que simplesmente ela não está conseguindo mandar a quantidade necessária de água para dentro da caldeira. Então, é acionado um alarme, né, um sinal sonoro e luminoso para que o operador, então, verifique isso aí. Quando ele é manual, o operador o tempo inteiro tem que ficar de olho no nível, né, no nível interno de água, para fazer o acionamento da bomba, tá? Então, ele vai conseguir ver se ela está ou não funcionando, visualizando diretamente no visor ou simplesmente verificando se ela se ligou ou não, né? Se existiu algum problema. Então, a bomba da água é um tipo de equipamento que vocês vão dar muita manutenção e é um equipamento muito importante para caldeiras. As grelhas, também aqui falando, servem somente para aquelas caldeiras que existirem, que forem acionadas por um tipo de material sólido, tá? Porque as grelhas é o que separam o cinzeiro da fornalha, tá? Então, os materiais que forem queimados, eles viram cinzas e caem, tá? Então, aqui dá para ver também uma esteira. Essa esteira, ela fica depositando material de acordo com a temperatura e a pressão que eu tenho interno, tá? Então, eu aciono que ela pode ser automática também, essa esteira que fica alimentando a caldeira. E elas podem ser chamadas de 3 formas, né? Elas podem ser fixas, que no caso elas vão ser horizontais, estáticas. Elas podem ser das móveis, que pode ser rotativas ou deslocamento linear. E pode ser inclinadas, que é nesse caso aqui, tá? Então aqui também, se vocês clicarem aqui, vocês vão ser direcionados para um vídeo onde dá para ver uma esteira, né? Um desses tipos de esteiras aqui, que é a esteira móvel. A válvula de purga, nós não havíamos ainda comentado, ela serve para fazer a retirada dos sólidos que estão depositados no fundo da caldeira, tá? Então, geralmente as lamas ou sólidos de suspensão que estão na água, quando a água não é bem tratada ou não é tratada de forma alguma,
tudo isso entra dentro da caldeira, tá? E o contato com os tubos quentes podem fazer com que haja uma incrustação. E a lama, geralmente, ela, conforme conforme a água vai se transformando em vapor, forma-se então um turbilhonamento, forma-se um turbilhão de água, e essa água faz com que haja uma separação. Essa movimentação da água faz uma separação, então aí os sólidos mais pesados ficam na parte de baixo. Então a lama se separa da água. Se vocês olharem para a água, vocês vão ver que ela não tem sujeira alguma, a olho nu, assim. Só que depois, essas quantidades mínimas que vão entrando, elas vão se sedimentando. Então parece que não está suja, mas depois vai existir a separação lá dentro por causa dessa vaporização e essa movimentação da água interna, além do aquecimento. Então a purga ela pode ser manual, que é esses dois aqui na parte de baixo, ou ela pode ser automatizada. Aqui é um sistema com, na parte superior é o sistema pneumático, né? Então ele é acionado por uma válvula, que ela faz o acionamento da válvula. Tem uma válvula que manda ar aqui, então uma válvula pneumática, e esse diafragma que tem aqui dentro, ele faz o acionamento dessa outra válvula. Claro, ela pode ser também manual, pode ser, claro, tem que ser, porque se não funcionar a parte automática, eu posso fazer a extração manual. Tá bem? Então ela é dos dois tipos aqui. E então o que ele vai fazer? Ela vai fazer o acionamento, ela vai puxar, né, ou empurrar, dependendo como é que é a válvula, e vai fazer o acionamento. Então a parte de baixo da caldeira vai fazer, a pressão vai fazer com que essa lama, né, seja removida de dentro da caldeira. Tá? Então por isso que esse tipo de mecanismo é sempre colocado na parte inferior, tá, da caldeira. Então tá aqui, ó, número 4, purga. Tá? A purga é a mesma coisa que é feita também para compressores, né? Os compressores são também o ar que entra pode ter algum tipo de sólido em suspensão e aí ele também fica no fundo, né? Geralmente fica com um pouquinho de óleo também que vem dos compressores, vem dos pistões ali, e aí ele fica depositado no fundo. Quando tu abre, isso aí tudo é arrastado, né, para fora, né? Por meio do registro de purga ou válvula de purga, tá? Então é um tipo de manutenção, isso faz parte da manutenção, tipo de manutenção que tem que ser realizado periodicamente, tá? Então isso vai depender de como a água está entrando na caldeira, né? Se existe algum tipo de tratamento ou não. Se não existir tratamento, é interessante que se faça todo dia essa extração, tá? O isolamento térmico, então vocês vão ter que fazer esse exercício, já falei para vocês, o isolamento térmico está aqui, ó, entre a parede, essa aqui é a parede interna do tubo, né? E aqui tem uma parede externa. Aqui está o isolamento, essa parte amarela. Tá? Esse isolamento serve para que não haja troca térmica entre a parte interna e a externa, tá bem? Eu tentei achar um vídeo de como é fabricada essa lã de rocha. Eu, na verdade, não procurei em outra língua, né? Mas em português não achei um vídeo da fabricação da lã de rocha. Mas, basicamente, são rochas basálticas que são aquecidas, elas formam uns filamentos e esses filamentos são resfriados. E formam essa manta aqui, que dependendo da compactação, né, ela pode ser maior ou menor, né? Ela pode ser bem fininha também, mas aí o peso, a densidade dela aumenta. Isso vai depender também para que vai ser utilizado. Existem outros isoladores também, né? Tem lã de vidro, que também pode ser utilizado, e lã de PET, se não me engano, que nesse caso não pode ser utilizado por causa do aquecimento, alta temperatura. Bom, o retentor de fuligem fica aqui, ó, nessa partezinha aqui. Esse retentor serve para que os gases, né, que carregam as fuligens entrem em contato com essa base aqui
e ficam retidos aqui, tá? Se eles ainda passarem alguma quantidade, ele fica nessa parte de baixo aqui, do tubo dos gases, tá? Por quê? Porque eles vão perdendo a velocidade, vão perdendo aquela movimentação, né? E acaba que as fuligens, então, caem, tá? E depois é só fazer, tem uma abertura aqui, é só fazer a abertura e cai as cinzas, dá para ser removido. Tá? Outra forma de remover é aqui pela parte superior, através dessa tampa de inspeção aqui, tá bem? Novamente falando, esses mecanismos de retenção de fuligem são só para aquelas caldeiras que trabalham com combustíveis sólidos, tá? Fusível térmico, nós não havíamos comentado ainda. Alguns tipos desses dispositivos, né, dependendo de como é a caldeira, né, se é uma caldeira que trabalha com fogo sendo gerado por combustível sólido, geralmente esse fusível térmico aqui está direcionado para a fornalha. Por quê? Porque quando nenhum outro sistema de segurança for acionado, o pressostato não for acionado, ou ele não está funcionando, enfim, ou o quadro de comando não está funcionando, as válvulas de segurança também não funcionarem, o que vai acontecer? Vai aumentar demais a temperatura. Aumentando demais a temperatura, esse material que está aqui é um material que ele funde um pouco com uma pressão e temperatura anterior à tubulação. Então, ele vai, como diz o nome, ele é um fusível, né? Então, ele vai entrar em colapso antes de entrar a caldeira. Tá bem? Então, esse material aqui vai fundir, ele vai se liquefazer e aí vai deixar a abertura. Se for uma caldeira fogo tubular, com combustível sólido, ele vai... os líquidos, né, vapor, enfim, que vai sair da caldeira, então isso aqui é instalado no casco, né? Então, ele é direcionado para a fornalha, geralmente, para então fazer a extinção do fogo. Quando for queimador de gás ou óleo, né, com combustível líquido ou gasoso, isso aqui não é direcionado para os queimadores. Por quê? Porque se eu apagar a chama dos queimadores, o que vai acontecer? O gás vai continuar sendo injetado. E aí, no momento que esse gás entrar em contato com algum lugar quente, essa quantidade toda de gás ou líquido que foi injetada para dentro da câmara de combustão, ele vai explodir, tá bem? Então, um outro grande problema. Então, isso aqui só é instalado na caldeira, perto da câmara de combustão ou fornalha, quando é combustível sólido, tá? Quando é líquido, o líquido ou gasoso não é utilizado esse fusível térmico para dentro da fornalha, tá bem? Isso é perguntinha de prova, cuidado. Bom, o injetor de água, como é que ele funciona? Ele funciona no mesmo sentido que o tubo de Venturi, tá? Então dá para ver aqui, ó, é muito parecido esses dois, tá? Dá para ver. Então, o vapor entra por aqui, tá? E a água gelada, a água fria, né, que tem que ser entrada, ela entra por aqui. Então, como essa velocidade é muito grande, né, porque a velocidade, né, e pressão dos vapores, ela faz com que haja um carregamento dessa água. Essa água vai junto. E para onde é que vai isso aqui? Vai para dentro da caldeira, tá? Então ele começa a resfriar, então internamente a caldeira. Isso aqui é acionado quando? Quando a bomba não está funcionando, tá? Então a bomba não começa a funcionar mais, aí eu faço a abertura disso aqui e começo a fazer a injeção dessa água lá dentro. Então é um sistema automatizado que é, digamos assim, acionado, ele funciona com a pressão da própria caldeira, tá? Então é um mecanismo quase que automático, tá? Só tem que fazer a abertura dele aqui. Então isso aqui, esses injetores são utilizados sempre que a bomba não funcionar, a bomba d'água não funcionar, tá bem? Então também é um sistema de segurança. A placa de identificação,
ela tem que estar em todas as caldeiras, né? Por quê? Porque ela tem que ser legível, né? Porque eu tenho que identificar qual é a categoria dela, qual é a produção de vapor, qual é o teste hidrostático, até onde o teste hidrostático foi, qual é a pressão manométrica admissível dela, que ela trabalha, né? Total, a pressão total dela, o ano dela, para você saber quantas inspeções deveria ter sido feitas, quantas foram feitas, o modelo, né? Também é importante, e quando foi revisado, né? Código do projeto é importante para saber se ela está dentro de algum tipo de norma ou não, né? Se ela foi atualizada, enfim. Então, essas placas, elas sempre têm que acompanhar a caldeira, né? E num lugar que seja visível e que não fique muito próximo dos componentes. Que fique num lugar, geralmente, próximo do operador, tá? Então, essas placas, que servem como identificação, elas também informam, de certa forma, qual a pressão que ela pode ser utilizada, né? Então, ali ó, diz categoria B. Então, ela está dentro de uma faixa onde tem uma quantidade de volume que ela pode produzir e uma quantidade de pressão que ela suporta. Tá? Então, se ela está enquadrada como categoria B, eu posso verificar. Esse gráfico aqui, ele é encontrado na NR13, que é uma norma regulamentadora de vaso de pressão. Tá? Então, eu vou colocar lá para vocês também, já está lá para vocês no Moodle. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse arquivo, é bem interessante, porque se vocês um dia trabalharem nesse ramo, vocês têm que ler de cabo a rabo ali, porque tem muita informação de manutenção, muita coisa que é regulamentação, que se vocês não estiverem com a caldeira de acordo, né, com aquela legislação, pode ser interditado por um auditor da Segurança do Trabalho, tá? Do Ministério do Trabalho. Então, claro que geralmente um equipamento desses tem que ter, dentro de uma fábrica, tem que ter um engenheiro responsável e quando é feito algum tipo de manutenção, tem um técnico, dependendo do tamanho da empresa, um técnico ou um engenheiro de segurança, que vai fazer com que vocês atentem e se atentam às regras e normas vigentes. Tá? E uma delas é a NR13. Então, tá aqui as categorias A, B e C, né? Então, a possui pressão de operação igual ou superior a 1960 kPa. A categoria C, então a categoria está aqui, ó, tá? Igual ou superior. A categoria C possui pressão de operação igual ou inferior de 588 kPa, que está aqui embaixo, né? E volume igual ou inferior a 100 litros, está aqui. Então, a categoria C está bem delimitada, tanto para pressão quanto para volume. Já a categoria B, ela está simplesmente pela pressão. Agora, o volume, ela pode ter um volume de operação, né? Um volume máximo não estipulado. Assim como a categoria A não tem pressão e não tem também quantidade de vapor. Bom, questão de manutenção, uma das grandes manutenções que são realizadas em caldeiras, que digamos assim é a mais trabalhosa, né, é a troca da tubulação, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, como é que vocês conseguem identificar só olhando por essas imagens aqui, essas duas imagens, qual tubo é de uma aqua tubular e qual tubo é de uma flamo tubular.
Se a incrustação está na parte interna do tubo, é porque a água está passando ali, tá? Então, imagine aqui, ó, tem uma parede de 25 milímetros. Olha a quantidade de água que estava passando aqui. Então, essa aqui é uma caldeira aquatubular. A água está passando aqui internamente. Isso aqui são os carbonatos, cálcio, magnésio, aqueles sais que estão na água, tu não consegue ver, mas conforme é o aquecimento, eles ficam depositados na superfície. Então, eles vão se depositando, depositando. Então, aquele fogo que está na parte de fora do tubo já não consegue transferir de forma eficiente toda aquela energia para a água que está dentro do tubo, tá bem? E aqui dá para ver também um tubo. Como vocês podem ver que a incrustação dos minerais está na parte externa, quer dizer que a água está passando por fora. Então, isso aqui é uma flamo tubular. Isso também é questão de prova, hein? Vou apresentar uma imagem dessas aqui e vocês vão ter que me definir se ela é uma aqua tubular ou uma flamo tubular. Mas é bem fácil, né? Onde está incrustado, onde tem a deposição desses minerais, é porque é ali que passa a água, tá? E vocês podem ver que essa água acho que não foi muito tratada. Dá uma olhada só na deposição desses materiais aí. Então aqui, ó, já que nós estamos nas flamo tubulares, dá para ver aqui, ó, aqui é a fornalha. Dá para ver, isso aqui é a parte interna, né? Aqui estão os outros tubos. Esse aqui é o primeiro passe, esse aqui é o segundo passe. Então, vocês podem ver a incrustação. Claro que vai ter uma baixa eficiência. Então, não custa nada vocês terem dentro da planta de vocês, da empresa, né? Ter um tratamento da água. Esse tratamento da água, eu não sei dizer qual é o valor, mas, enfim, ele tem a princípio, 2 princípios básicos, né? Na verdade, são 3. Primeiro, tu faz a remoção dos sólidos mais grosseiramente. Depois, tu tem que fazer a remoção dos íons positivos. Então, aquela água vai ficar ácida demais. E depois, tu vai fazer a retirada daqueles sais que são íons positivos, tá? Então, basicamente é isso aí. E depois que é feita essa remoção, isso aí vai para um tubo. Esse tubo é que fica alimentando essa caldeira. Só que, como eu falei para vocês, existem caldeiras que são de ciclo fechado e de ciclo aberto. As de ciclo aberto tem que fazer muito tratamento, tem que tratar muita água, tá? E isso tem um custo. Agora, aquelas que são circuito fechado, geralmente elas têm que ser feita uma reposição pequena, né? Porque pode existir algum tipo de perda no sistema, mas não é tão grande, tá? Então tem que tomar esse cuidado, por quê? Porque conforme vai tendo incrustação, vai tendo perda de eficiência, tá? Então, quando acontecer isso aí, ó, o técnico aqui já está fazendo o quê? Ele está esmerilhando, né? Ele está removendo aqui a solda de todos esses tubos aqui para depois retirar os tubos e trocar, tá bem? Então, esse aqui é o espelho interno, né? Esse aqui é a fornalha. Ele está dentro da fornalha aqui, retirando, então... Aliás, ele está do outro lado da fornalha, né? Esse aqui é o espelho. Ele vai fazer essa remoção aqui dessa solda e depois ser colocados os novos tubos, né? Depois que é colocado os tubos novos, dá para ver aqui que eles estão inserindo os tubos, que eles também são corrugados para melhorar a eficiência. Depois que é colocado os tubos, tem que ser feita a soldagem, né? A soldagem ela pode ser feita de forma manual ou automatizada, tá? Dependendo da empresa, né? Dá para ver que aqui são todos a mesma empresa, né? Quando a perfuração for num casco, aí complica um pouquinho mais. Por quê? Porque
teria que ser removido uma quantidade muito grande de material e depois ser feita a soldagem. Só que quando é feita a soldagem, pode haver alguma microfissura, né? Então tem que ser passado ali um ultrassom, um raio-x para verificar, então, se... E dificilmente o pessoal faz esse tipo de serviço, porque acaba que quando tu modifica as propriedades do material, tu aquece ele, tu forma contrações no material. Uma parte esquenta, dilata e aí depois ela esfria, tá? Então, essa expansão e contração desses materiais pode fazer com que também diminua a espessura nesses pontos. E aí também pode ocorrer. Então, geralmente, quando o problema é no casco, é feita a substituição de todo o casco, né? Muitas vezes não é viável economicamente. Aqui que eu falei para vocês da baixa qualidade, né? Então, isso aí é tudo lama, dá para ver que ela parece barro, assim, né? E muitas vezes isso aí tem que ser removido abrindo a caldeira, dependendo da quantidade. Porque a válvula de purga não consegue mais remover tudo isso aí, tá? Então, tem que ser feita a limpeza. Então, tem empresas que são especializadas nesse tipo de manutenção. Eles vão lá e vão fazer toda a limpeza. Bom, então aqui eu vou mostrar alguns acidentes. Aqui dá para ver, isso aqui era muro, né? Tinha uma parede aqui que fazia o fechamento dessa empresa. E aqui houve a explosão da caldeira, dá para ver, e derrubou aqui a parede. Claro que deve ter acontecido espero eu que essa imagem era de uma apostila, então eu não sei se deu um acidente grave ou não, se houve fatalidades, tá? Mas esse aqui houve. Morreu um jovem de 25 e uma jovem de 21, que eram estagiários, né? Eles não estavam operando a caldeira, estavam ajudando na operação. E no momento que ela explodiu, os operadores principais não estavam, né? Então, são várias as fotos que tem dessa empresa aqui. E vocês podem ver o tanto de aço retorcido, né, que deu. E, claro, essa empresa fica parada um bom tempo. Além, de claro, das fatalidades, isso aí é um grande prejuízo. Até onde eu sei, eu tentei ler sobre qual foi o problema que ocorreu aqui, e só dizia que foi uma operação, foi um problema de operação, não foi um problema de equipamento, porque eles tinham feito inspeções não fazia muito tempo. Então, não se sabe se a operação foi mal feita por causa dos estagiários ou dos operadores propriamente ditos. Então, algumas dicas para vocês, depois que forem trabalhar nas empresas, né? Que tem que se fazer o teste diariamente do intertravamento dos instrumentos do controle de segurança. Ou seja, vocês vão ter que verificar, tentar fazer com que eles sejam acionados, tá? Então, verificar os sensores, se ela for automatizada, verificar os sensores para ver se eles estão lendo aquela informação, né? Então, esses intertravamentos, principalmente do nível da água, você tem que fazer a verificação dos pressostatos de alto vapor, que são aqueles que informam lá para o quadro de comando acionar a bomba d'água e diminuir a combustão. Os pressostatos de alta de gás, então também a pressão de gás ela vai informar se o gás já está acabando, se ele está injetando muito gás, isso aí também é um pressostato. E sensor de chama, ele vai verificar se a chama apagou, por algum motivo, tem que parar também a injeção de gás. Então, o pressostato fecha a válvula e não tem mais injeção de gás dentro da caldeira, para que não haja, então, uma explosão. Possivelmente, o problema que ocorreu aqui deve ter sido esse, tá? Um aumento muito grande de combustível sem chama nenhuma, tá? Hoje em dia, as caldeiras são automatizadas, elas já possuem sistema anti-chama, né? Então, sistema de
fim de chama, né? Então, ela verifica que não tem mais chama e corta o gás. Outro é treinamento dos operadores, tá? A NR3 exige que os operadores de caldeiras tenham treinamento, e os treinamentos têm que ser aqueles que são dispostos na NR13. Então, de novo, vocês que vão trabalhar nessa área, tem que ler esse documento é muito bom e ele está sendo utilizado por outros países até. Realizar as inspeções da NR13 apenas com empresas e profissionais sérios, ou seja, se vocês não têm um corpo técnico, né, vocês não têm aquele pessoal capacitado e habilitado para trabalhar com inspeção, vocês podem contratar empresas que tenham esses profissionais e que sejam sérios, certo? Porque ali vocês vão estar trabalhando com pessoas dentro da empresa que podem vir a óbito, né? Então é interessante que vocês levem isso em consideração, né? Para contratar não a empresa mais barata. A mais barata pode ser muito profissional, tá? Mas não é pelo preço, e sim é pelo profissionalismo que vocês vão ter que contratar. Outra é tratamento da água, eu já falei para vocês, isso aí é um problema, porque vai diminuir muito a eficiência, vocês vão querer aumentar a quantidade de gás que vocês vão estar injetando para esquentar mais os tubos não suportam tanta coisa, e aí pode acontecer esse é um dos exemplos de um problema que pode ocorrer, tá? Então, o tratamento da água mantém a vida útil da caldeira, porque vocês não têm que parar e fazer manutenção nela, tá? Então, é uma parte bem importante. Existe um custo para o tratamento? Existe, claro que existe, mas isso tem que ser contabilizado em função das paradas, em função da eficiência, a quantidade de combustível que tem que injetar a mais, e assim por diante. E, por fim, que vocês adquiram apenas caldeiras certificadas, né? Que elas tenham uma norma de construção de acordo com a NR13. Além da NR13, outras normas, principalmente relacionadas à estrutura, né? A capacidade de manutenção daquela pressão interna, aquela temperatura interna e tudo mais. Além também dos equipamentos. Então, se vocês tiverem que fazer a troca de um elemento, tipo uma válvula de segurança, tem que ser uma válvula de segurança com certificação. Não pode pegar qualquer válvula de segurança. Vocês podem até mandar fazer um recondicionamento, né? Troca de elementos, né? Nesses equipamentos, mas eles têm que ser testados antes de colocar em trabalho, tá? Então, também tem empresas que fazem esse tipo de certificação, né, desses elementos de segurança. Bom, então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Era para finalizar a parte de flomo tubular. Na próxima aula vamos ver aquatubulares. A princípio, acho que será necessário somente uma aula. Se ficar muito extensa, aí vamos ter que dar uma dividida. Tá bem? Forte abraço a todos e até a próxima.